Olá, pessoal. O nosso trabalho é sobre mastite bovina. Nosso grupo ele é composto por Ana Beatriz, Bárbara Cristina, eu, Keila Jennifer, Luca Medeiros e Natália Palotti. A definição de mastite, ela tem origem na palavra grega mastos, que significa glândula mamária, e o sufixo -ite, que indica inflamação. Ela também é conhecida como mamite ou a doença do leite empedrado. Ela é uma inflamação da glândula mamária, sendo uma patologia muito comum no gado leiteiro, que vai causar grandes prejuízos. No caso, ela vai se tratar de um processo inflamatório que pode ter muitas causas, sendo caracterizada por alterações físicas, químicas e, na maioria das vezes, microbiológicas. A mastite ela vai poder ser classificada como clínica ou subclínica. Na mastite clínica, a gente vai observar alterações no leite e na glândula mamária. Já na mastite subclínica, essas alterações não vão ser visíveis de maneira macroscópica. A mastite também, ela pode ser causada por duas vias, né? Ela pode ter duas vias de infecção. No caso, a via hematógena, que vai ser a via descendente, quando o animal ele for acometido por uma infecção sistêmica, como brucelose, tuberculose, leptospirose, essa infecção ela vai poder se instalar também na glândula mamária, ou por via percutânea, que vai ser por meio da pele ou do teto, que vai ser a via ascendente, né? É a mais comum, que vai ocorrer durante a ordenha, a penetração desses micro-organismos. A importância na medicina veterinária da mastite se consiste de ser uma doença muito prejudicial na atividade leiteira, né? Porque ela proporciona impacto econômico, porque quando o animal ele for acometido pela doença, ele tem redução da produção de leite, o que já gera impacto para o produtor. E além de não lucrar tanto com a produção que está reduzida, né, o produtor ele também vai ter que investir em tratamento médico veterinário, né? E além do investimento no médico veterinário, provavelmente esse animal vai ter que tomar fármacos, ou anti-inflamatórios ou antimicrobianos, e o que pode gerar carência, né, da ordenha, após esses remédios dele tomar, ele vai ter que ficar um tempo sem ser ordenhado, o que também contribui para o impacto econômico. Falando um pouquinho também sobre as espécies acometidas, todos os mamíferos, eles são susceptíveis a desenvolverem a mastite. Mas as espécies que mais são acometidas são as espécies bovina, bubalina, ovina e caprina. Dentro dessas, a bovina ainda é a mais acometida. Um dos fatores que leva ao maior acometimento da espécie bovina é justamente pelo alto manejo que a gente tem com esses animais, né? Em comparação, uma cadela, por exemplo, muitas delas não têm nenhuma lactação, né? A gente já vai e castra, e esses animais não procriam e não têm lactação. É, Em relação aos bovinos, que a gente tem o manejo desses animais para produção leiteira, então eles entram em lactação, um período de lactação grande e várias vezes, né? Várias lactações. Em comparação com as outras espécies que são mais susceptíveis, que é bobalina, ovina e caprina, né? A gente não tem, pelo menos no Brasil, uma criação desses animais tão intensiva para a produção de leite como é para a produção de leite bovino, né? Então, por isso, é um dos aspectos que faz os bovinos serem mais acometidos por nós usarmos mais o leite desses animais. Além disso, também tem um aspecto anatômico que as tetas, né, as glândulas mamárias do lado direito e esquerdo, eles são bem divididos, mas as glândulas mamárias da frente e de trás, elas não são tão bem divididas, né? Então, isso pode favorecer na questão de quando uma teta ela está comprometida pela mastite, isso favorecer com que outras fiquem também favorecidas. Sobre a anatomia da glândula mamária, chama-se úbere, né, o conjunto das mamas. Os bovinos têm 4 glândulas mamárias. Cada glândula mamária ela vai ser constituída por um corpo e uma papila, que popularmente ela é mais conhecida como a teta, né?
E aí, cada corpo, ele vai ser dividido em lóbulos glandulares, que são subdivididos em glóbulos glandulares, né? Mais especificamente nos ácidos que ficam nos lóbulos glandulares, o leite vai ser produzido, e aí, a partir do sangue, vai se obter a lactose, a gordura, a proteína, os triglicéridos e a água, esses nutrientes vão ser modificados, e aí eles vão ser armazenados no lúmen alveolar. Após o lúmen alveolar, através da estimulação da sucção mamária ou do toque da mão no teto, né, principalmente no caso da ordenha, vai ser liberada a ocitocina, que vai promover a contração do alvéolo. E essa contração faz com que o leite seja ejetado para o ducto menor, que vai desembocar no ducto maior, e aí vai para a cisterna da glândula e para a cisterna do teto. E aí, após a cisterna do teto, você tem o canal do teto, que é envolvido pelo esfíncter, e onde o leite vai ser ejetado para a parte de fora da glândula do animal, né? A mastite, ela é causada por micro-organismos como os fungos, leveduras, algas, vírus e bactérias. E as bactérias, elas são os agentes mais frequentes. Ela é transmitida principalmente durante as ordenhas e também pode ser provocada por estresse, acúmulo de matéria orgânica nos úberes, erro de manejo, condições de pouca higiene, como limpeza dos úberes e das máquinas responsáveis pela ordenha. Dentre esses micro-organismos que podem causar a mastite, a gente tem 140 tipos de micro-organismos e subtipos. Os principais agentes etiológicos, eles são agrupados quanto à sua origem e quanto ao seu modo de transmissão. E aí eles são divididos em 2 grupos, que são os micro-organismos contagiosos, que são aqueles transmitidos geralmente durante a ordenha, e aqui a gente tem o Streptococcus agalacti, o Streptococcus dysgalacti, o Staphylococcus sp, o Staphylococcus aureus e o Corynebacterium bovis. E também os micro-organismos ambientais, que são aqueles que estão presentes no ar, na água, nas fezes e no local de acomodação dos animais. E aí, dentre os ambientais, a gente tem o Streptococcus uberis, Enterobacteriaceae, que é a Escherichia coli, a Klebsiella sp, a Serratia sp e outros. A gente tem também o Actinomyces pyogenes, o Pseudomonas sp e algumas algas florificadas do gênero Prototheca sp. Desses patógenos que eu citei, né, os mais frequentes são o Staphylococcus sp, seguido do Corynebacterium bovis e do Streptococcus sp. Falando agora da fisiopatologia da mastite bovina, o teto ele vai ser a primeira linha de defesa, né, contra a penetração da bactéria no úbere. Como a Ana Beatriz explicou a anatomia, a gente pode ver na primeira imagem aqui a estrutura da defesa do teto. No caso, a invasão do teto geralmente vai ocorrer durante a ordenha. Os organismos presentes no leite ou na ponta do teto vão ser introduzidos no canal do teto e na cisterna. E quando ocorrer a admissão indesejada de ar na unidade de ordenha, vai ocorrer o deslizamento ou a remoção das teteiras antes de fechar o vácuo. Depois da ordenha, o canal do teto ele vai continuar dilatado por umas 2 horas. Porém, o canal do teto, quando ele tem algum tipo de lesão ou machucado, ele vai permanecer parcialmente aberto. Então, nesse momento, os micro-organismos do ambiente presentes nas fezes, no material da cama do animal, ou onde esse animal encostar esse teto lesionado, eles vão facilmente invadir o canal que foi aberto, né, ou que está parcialmente aberto. A gente consegue ver nessa imagem os leucócitos, que são as células somáticas, que eles vão ser liberados nos primeiros jatos, né, da ordenha. A gente também tem a presença do epitélio, que quando ele está íntegro, né, ele vai ser impenetrável. Tem o comprimento do diâmetro do canal do teto, o músculo do esfíncter, e a gente pode ver como ocorreria, né, caso as bactérias elas introduzissem na pele que estivesse com algum tipo de lesão. A gente vai ter também o estabelecimento de infecção e inflamação da área
que foi afetada, né, por esses micro-organismos. Nesse momento, vai ocorrer a aderência das bactérias nos tecidos próximos das cisternas e dos ductos, podendo evitar a ejeção do leite. E isso vai contribuir para a instalação da infecção. Eventuais bactérias, né, que atingirem esse tecido vão alcançar as células alveolares. E elas vão liberar toxinas que vão poder causar morte ou danos às células secretoras, por meio das substâncias que forem liberadas por elas. Nesse momento, vai ocorrer o aumento da permeabilidade dos vasos sanguíneos, e eles vão conduzir os leucócitos para os alvéolos, e vai ocorrer, né, a fagocitose desses micro-organismos. Algumas bactérias, elas podem entrar no úbere, elas vão fixar e colonizar novos tecidos. E outras, elas vão se mover pela corrente do leite produzida pelo movimento que a vaca fizer, né, quando ela estiver andando. E a bactéria, primeiramente, ela vai danificar o tecido que envolve os ductos coletores maiores, e ela pode encontrar essas células de defesa, que são os leucócitos, que elas vão estar em um certo número naturalmente, né, um número pequeno dentro do leite. Essas células vão ser a segunda linha de defesa, e elas vão poder englobar e destruir essas bactérias por meio da fagocitose. Porém, durante esse processo, os leucócitos vão liberar substâncias que vão causar o movimento adicional de outros leucócitos, que vão do sangue para o leite. Se as bactérias elas não forem destruídas, elas vão continuar se multiplicando e proliferando e vão começar a invadir os ductos menores e as áreas alveolares, como a gente pode ver na parte A da figura, né? E as células secretoras de leite, que forem danificadas pelas toxinas e outras substâncias que podem ser irritativas, elas vão liberar substâncias que vão levar ao aumento da permeabilidade dos tecidos sanguíneos, que a gente pode ver na parte B da figura. Os leucócitos adicionais que se movem para o lugar da infecção vão entrar no tecido alveolar em grandes números e vão se infiltrar pelas células secretoras de leite danificadas. Aí a gente consegue ver isso na figura C, que vai mostrar os leucócitos, né, fagocitando a bactéria. E pode ocorrer também a penetração de fluidos, minerais e fatores de coagulação que vão penetrar nessa área que foi afetada. Vai ocorrer também um aumento da multiplicação dos micro-organismos, que vai estimular os leucócitos para serem atraídos. E assim vai ocorrer formação de edema e pode ocorrer também a formação de abscesso em alguns casos. Os coágulos de leite formados nos ductos, eles podem ficar isolados, né, e isolar essas regiões que foram infectadas. A gente também vai ter a destruição do tecido alveolar. Nesse caso, quando os ductos eles forem obstruídos, à medida que a infecção for persistindo, o leite preso vai fazer com que as células secretórias revertam para um estado de descanso. Aí não vai ocorrer a produção. E o alvéolo ele vai começar a encolher. E a gente vai ver isso na parte D da figura. Algumas substâncias elas vão começar a ser liberadas pelos leucócitos e vão levar à completa destruição das estruturas alveolares, que vão ter substituição por tecido conjuntivo e cicatricial. Isso a gente consegue ver na figura E e F, que a gente vê a substituição por tecido conjuntivo e um alvéolo que foi atrofiado. E essa destruição, né, desse tecido que secreta o leite vai ser considerada também uma linha de defesa para fazer com que a infecção fique sob controle. Portanto, na medida que a doença for progredindo, o número de células somáticas no leite vai aumentar e associado com uma permanente redução da produção de leite. As bactérias e toxinas, leucócitos do tecido lesado, elas vão poder impedir a funcionalidade das células, dos alvéolos, que vão reduzir de tamanho. E por causa disso não vai ocorrer a produção do leite, né? Aí a gente tem uma pergunta: por que vai ocorrer a diminuição do leite que foi ejetado? A gente sabe que 70% do leite produzido pela vaca, ele vai estar armazenado nos alvéolos.
quando ocorrer o estímulo de forma correta, vai ocorrer o reflexo de ejeção do leite, que vai ser fundamental para a produtividade do rebanho. Quando ocorrer alguns estímulos indesejáveis, como dor ou estresse, vai ocorrer a inibição desse reflexo. E essa inibição vai ter um efeito inibidor do hormônio da adrenalina, que vai promover um bloqueio total ou parcial da ocitocina pela hipófise. E vai ocorrer também um efeito de vasoconstrição da adrenalina sobre as arteríolas e capilares da glândula mamária. E isso vai impedir que a quantidade suficiente de ocitocina alcance as células mioepiteliais. Por causa disso, vai ocorrer também o bloqueio da adrenalina em receptores específicos localizados na superfície das células mioepiteliais, que deveriam ser estimuladas pela ocitocina. E a redução da produção de leite vai ocorrer por causa dessa lesão das células epiteliais secretoras da glândula mamária que foi afetada. E por causa disso, vai ocorrer uma diminuição da produção da secreção da glândula e vai ocorrer também a permeabilidade vascular, né, que vai provocar uma diminuição do volume do leite, e a gente também vai encontrar os sinais da inflamação, né, e que vai causar os sinais cardinais da inflamação, como calor, rubor, edema, a dor e a limitação funcional do tecido. A gente encontra as alterações visíveis no leite, né, e quando a gente fala de mastite clínica, a presença também de grumos, de pus, sangue e fibrina. A fibrina ela vai estar relacionada ao processo de cicatrização do tecido que foi lesado, né? E a gente também vai ter essas alterações, como eu já comentei, que são os sinais cardinais da inflamação. Aí nas imagens a gente consegue ver como ocorre, né, a infecção por meio desses micro-organismos envolvidos e como ocorre também a substituição do tecido ao decorrer da inflamação. Falando um pouco sobre o sistema imune, aqui a gente tem uma imagem mais resumida que mostra que quando a bactéria ou o organismo que seja entra pelo canal do teto, o sistema imune reconhece esses patógenos e os leucócitos migram do sangue para a glândula mamária. Assim, ocorrendo a mastite, que se diferencia em subclínica e clínica. A clínica é quando tem a manifestação visível da inflamação. Um esquema mais completo mostra que quando o agente infeccioso ele passa da primeira linha de defesa, que são o tampão de queratina e o músculo esfíncter. O tampão de queratina é uma barreira física que impede a passagem do agente infeccioso através da queratina, que é uma substância pegajosa que se liga a esse micro-organismo, impedindo a passagem. E o músculo esfíncter, permanecendo fechado, não permite a passagem do agente infeccioso. Mas, se ocorre a invasão do agente infeccioso pelo canal do teto, ele se direciona até o parênquima glandular e começa a multiplicação. Os macrófagos e os linfócitos, eles têm a função de reconhecer esse agente infeccioso e informam o sistema imune a presença desse patógeno na glândula mamária. Assim, o sistema imune ele envia leucócitos para o local da inflamação, que é a glândula mamária, através da corrente sanguínea. Para que o sangue e esses leucócitos cheguem mais rápido na glândula mamária, a corrente sanguínea fica dilatada, então o fluxo de sangue de leucócitos é mais alto. E assim que os leucócitos eles entram na glândula, no interior da glândula, junto com a passagem do leucócito, que é maior, acaba ocorrendo a passagem de sangue também, causando o inchaço da glândula mamária infectada. O diagnóstico, né, da mastite clínica, ele pode ser considerado simples, porque qualquer vaca que apresentar mama inflamada, dolorosa, em 1 ou mais quartos, não deixar fazer ordenha, ou ainda mesmo sem alterações anatômicas,
mas secretando no leite sangue, pus e flocos, são sinais inflamatórios da mastite, ou seja, há grandes chances desse animal, dessa vaca, ela estar com a mastite clínica. Então, aí a gente vai poder observar esses sinais inflamatórios nos úberes e nas tetas, essas alterações que eu falei, que vão estar visíveis no leite, vai ter também uma queda da produção, e em casos mais avançados, o animal pode chegar até a óbito. E a mastite clínica, né, ela pode ser classificada em 3 scores de acordo com a sua gravidade. No caso, a gente tem o grau 1, que é o leve, e ele apresenta somente alterações no leite. O grau 2, que é o moderado, que vai apresentar alterações no leite e no úbere. E no grau 3, que é o mais grave, que vai apresentar alterações no leite, no úbere e alterações sistêmicas também. Já no diagnóstico da mastite subclínica, eles são mais difíceis de serem diagnosticados, né? É mais difícil fazer o diagnóstico dessa doença. Porque a mastite subclínica ela não vai apresentar alteração visível na vaca e no leite, e elas não é possível diagnosticar pelos métodos rotineiros de exame clínico, como a inspeção do animal, o leite e a palpação. Então, não vai ter as alterações visíveis no leite, vai ter também a queda na produção, vai ter um aumento de células somáticas no leite, vai ter outras alterações fisicoquímicas no leite, e devido a essa falta de sinais claros que eu falei, é sempre necessário realizar alguns testes auxiliares para o diagnóstico mais preciso. Mais para frente a gente vai até detalhar aqui agora quais são os métodos, né? E a mastite subclínica, ela tem uma capacidade muito grande de destruir o funcionamento da mama em alguns meses, e isso aí vai causar prejuízos econômicos grandes, além da própria vaca, né? Essa doença também ela vai poder alastrar silenciosamente no rebanho, afetar todo o rebanho e causando um problema de saúde animal muito grande, que vai ter um prejuízo muito maior ainda. Os métodos para diagnóstico da mastite, eu vou falar de cada um deles. O primeiro é o teste da caneca de fundo escuro, que são analisados os primeiros jatos de leite da ordenha, colocado numa caneca ou numa bandeja escura, com o objetivo de encontrar grumo, filamento, coágulo, pus e sangue no leite. Se tiver alguma dessas coisas que eu citei, quer dizer que a vaca não está saudável. É utilizado para identificação de mastite clínica. O teste da raquete é analisado leite de cada quarto mamário da vaca, ele é misturado com reagente, e esse reagente determina o grau de viscosidade do leite, que é enumerado em 1, 2 ou 3 cruzes. O leite vai ser normal, a vaca vai estar saudável, em questão da mastite, se não tiver presença dessas cruzes, ou se for classificado em 1, 2 ou 3 cruzes, quer dizer que o leite não tá bom, a vaca não está saudável. A medição do pH é um teste mais simples, que é utilizar a fitinha colorida de indicador de pH. Se você tira o leite, coloca o papelzinho lá e o pH der entre 6,4 e 6,8, quer dizer que o leite está normal. E se for acima de 6,8, quer dizer que está ocorrendo um processo inflamatório devido ao extravasamento do plasma sanguíneo na célula da glândula mamária. A contagem de células somáticas, ou o CCS, é um dos principais indicadores do bem-estar da vaca, da saúde da vaca. Ele é baseado na contagem das células inflamatórias, nos eutrófilos e células epiteliais. Se essa contagem de células somáticas tiver de igual ou menor a 200 mil células por ml, quer dizer que a vaca vai estar saudável, vai estar sadia. E se a contagem de células estiver maior do que 200 mil células por ml de leite, indica mastite subclínica na vaca. O exame do úbere, ele é mais visual e através do tato, né, que é feito antes e depois da ordenha, e deve-se observar se está ocorrendo vermelhidão, inchaço, aumento de tamanho ou aumento de temperatura do teto da vaca.
O cultivo microbiológico é um dos mais importantes utilizados para saber qual infecção está ocorrendo ali no rebanho e qual é o tratamento adequado a fazer, que é feito em laboratório. Você coleta o leite ali e coloca antibióticos na placa de Petri e aí vê o tipo de reação que cada antibiótico vai ter, e o que reage melhor determina qual o tratamento a ser feito. O último método é o ultrassom, ultrassonografia da glândula mamária, que através dele é possível ver edema, hematoma, abscesso, atrofia ou fibrose e o aumento da densidade do leite. E se tiver alguma alteração nessas imagens do ultrassom, é possível identificar se a vaca vai estar saudável ou não e qual tipo de reação ela está tendo. Falando um pouco dos aspectos macroscópicos, né? Nessa figura a gente pode ver uma vaca com mastite clínica, que vai ser caracterizada pelo aumento do edema, aumento da temperatura, o enrijecimento e endurecimento da glândula mamária, vai causar também para a vaca muita dor e aparecimento de grumos ou pus em qualquer alteração da característica do leite. As alterações mais encontradas no parênquima vão ser a fibrose, seguida de hiperemia devido ao aumento da permeabilidade sanguínea, né? A hipertrofia, os abscessos e, como eu já falei, o edema. Há também o espessamento da parede muscular, a mucosa ela vai ficar irregular, vai ocorrer um estreitamento do canal do teto, isso vai causar muita dor no animal. Vai ocorrer a presença também de conteúdo purulento, denso na cisterna da teta e da glândula. E na forma subclínica, como a gente já comentou, a gente não vai observar alterações macroscópicas do leite e nem sinais visíveis na inflamação do úbere. Nos aspectos microscópicos, a gente pode observar nessa primeira imagem um corte histológico da glândula mamária. Na imagem A gente pode ver um tecido saudável de glândula mamária, que não possui infecção. A gente vê a porção do tecido parenquimatoso mamário, típico daqueles obtidos dos quartos não infectados. A gente vê a exibição dos pequenos alvéolos, né, que estão representados pela letra A, com os lúmens ovoides em grandes ductos, e os ductos eles vão ser representados pela letra D, e contendo uma quantidade normal de secreções, e o estroma de tecido conjuntivo intraalveolar, que vai ter representado pela letra S. Já na imagem B, a gente consegue ver o corte histológico da glândula mamária infectada, onde a gente vai observar um grande aumento do estroma, né, que indica que esse teto está infectado. A gente vê um número de alvéolos menores e ductos também com os lúmens vazios. Então, isso vai alterar completamente a morfologia do tecido. Já nas imagens de baixo, a gente vai conseguir ver a presença de alguns infiltrados, né, inflamatórios. A gente consegue ver nessa figura 7, que é a primeira, do canto esquerdo, a gente consegue ver o aspecto histológico da mastite estafilocócica em bovinos. As bactérias cocóides, elas podem ser observadas em meio à estrutura eosinofílica. Na figura abaixo dela, a gente consegue ver o aspecto histológico da actinomicose em bovino, que vão ter aglomerados dos bacilos filamentosos gram-positivos, né, que a gente pode ver corado em azul. Na figura 8, a gente vê um aspecto histológico da actinobacilose em bovino, que vão ter lesões associadas a pequena quantidade de cocobacilos gram-negativos. E na figura número 10, a gente consegue ver o aspecto histológico da mastite estafilocócica em bovino. São micro-organismos gram-positivos cocóides e podem ser observados no meio da lesão. Na microscopia, na primeira que eu falei, a gente encontra a presença de infiltrado inflamatório multifocal,
composto por neutrófilos, caracterizando uma linfadenite, que vai ser aguda, caracterizando-se por uma mistura de linfócitos, acompanhados de neutrófilos e eosinófilos. A gente encontra também, nas regiões da mama, a gente não vai encontrar alterações microscópicas, somente nessas partes que a gente citou. Iremos falar agora sobre os achados de necrópsia. Na primeira imagem à esquerda, observamos 2 tetos de um mesmo úbere, na qual está evidenciado o espessamento da parede do teto, onde, assim, é visível a diferença do tamanho, sendo conhecida como hipertrofia. Na segunda imagem, logo abaixo, à esquerda, observamos o teto da vaca em corte, na qual encontra a presença de secreção gelatinosa translúcida, homogênea e uma área de congestão, com uma pequena hemorragia na parede do teto. Na imagem central, observamos na primeira imagem à esquerda uma glândula mamária de um bovino, onde ele evidencia os quartos caudais e craniais, com um maior aumento de volume. Na imagem à direita, nós podemos observar a consistência firme e ao corte, parênquima heterogêneo. Na primeira imagem à direita, nós observamos 2 tetos, onde o da esquerda ele se encontra normal. E o teto da direita, ele possui uma parede espessa e, quando realizado o toque, ele se encontra duro. Na imagem abaixo, na última, nós podemos encontrar uma glândula mamária com uma presença de secreção esverdeada e com grande volume de grumos. Sobre as consequências da doença, né? A mastite ela vai interferir diretamente na produção leiteira, tanto em quantidade quanto qualidade do leite. E vai determinar, né, as modificações na composição do leite também. Essas alterações elas vão estar relacionadas ao grau da lesão e à extensão do processo inflamatório. E esses dois, eles dependem da patogenicidade do agente etiológico. A manifestação mais constante, né, diante de um caso de mastite, é a redução da produção de leite na glândula mamária acometida. E isso se deve aos danos no tecido secretor, na alteração da permeabilidade capilar, que vai acarretar um comprometimento da capacidade de síntese, e com isso uma diminuição dos constituintes do leite, que são sintetizados na glândula mamária. E esses constituintes são gordura, caseínas e a lactose. Vai ocorrer também um aumento dos elementos de origem sanguínea, elementos como albumina, imunoglobulinas, células de defesa, cloreto, sódio e ácidos graxos livres. Essas alterações, elas vão prejudicar também a qualidade nutricional do leite para o consumo e para a produção de derivados. Então, economicamente falando, né, devido a essas consequências, a mastite ela pode provocar um prejuízo para os produtores e para as empresas produtoras de leite e derivados lácteos muito grande. E são prejuízos como descarte do animal, do leite contaminado, de gastos com medicamentos, né, e serviços especializados, como médicos veterinários, para conter a doença no rebanho, na queda da produção do leite e na baixa qualidade do leite produzido. Desses prejuízos que eu citei aqui, o descarte do leite, seja ele por conta de um animal cumprindo o período de carência, que a Ana já explicou aqui para a gente o que é, né, pelo uso de antibióticos, ou pela baixa qualidade relacionada aos componentes químicos do leite, vai fazer com que o descarte do leite seja um dos maiores prejuízos dentro da cadeia produtiva. Ele só vai perder apenas para o descarte do animal. E a gente tem um estudo que foi realizado aqui no Brasil, que ele conclui que a mastite subclínica, ela foi responsável por uma redução de 17% no volume de produção de leite, e isso representou uma perda de 2,4 bilhões de litros de leite por ano. Isso foi feito no ano de 2020, ou seja, é um valor muito alto, então um prejuízo muito alto para os produtores. No tratamento, as mastites elas são altamente contagiosas e elas possuem um baixo índice de uma cura espontânea. Então, sendo assim, é importante a interferência no desenvolvimento da doença, sendo pelo uso de antimicrobianos, ou pela sua comprovação da eficácia contra os principais micro-organismos causadores da infecção mamária.
O sucesso desse tratamento da mastite durante o período de lactação, ele está associado ao tipo de micro-organismo presente, à extensão do problema, à produtividade da vaca e à localização que se encontra o foco da infecção. Geralmente, não possuem resultados satisfatórios, economicamente viáveis ao produtor. Mas, se houver, assim, uma manifestação clínica da doença, o tratamento ele vai ser instituído imediatamente. Uma das terapias mais indicadas para o controle é a infusão intramamária, que ela ocorre pelo esgotamento do quarto mamário infectado, podendo ser utilizada a ocitocina como coadjuvante, com o objetivo de diminuir o leite residual e diminuir a concentração da toxina, bactéria e de resíduos. Durante todo o tratamento com o produto de uso intramamário, deve ser realizado com muito cuidado o tamanho da cânula que deve ser utilizada, porque essa ação mecanizada traumatiza o canal do teto, destruindo assim a camada da queratina protetora. O tratamento da vaca no período seco, ele vai recuperar a glândula mamária para a próxima lactação. Sendo assim, o uso da terapia antimicrobiana no final da lactação é uma das medidas mais importantes e recomendadas para a prevenção de uma nova infecção intramamária, e no caso da mastite subclínica, presente no rebanho. Esse procedimento terapêutico é correto para vacas secas e um tratamento do quarto de todas as vacas do plantel, sendo uma medida mais segura e prática na prevenção das mastites, pois ela dispensa o uso de diagnósticos e exames laboratoriais para a detecção da sua infecção. E com a secagem dos grandes volumes de leite que se acumulam, ela serve como um substrato para esses micro-organismos desenvolver, podendo, assim, surgir casos de mastite nessa fase ao longo do início da lactação. O importante é que a antibioticoterapia permita a eliminação de todos os micro-organismos envolvidos. O tratamento da nanotecnologia é um dos últimos estudos utilizados, que foi realizado, né, pela FAPENG, juntamente com a Embrapa e a Universidade Federal de Ouro Preto. Esse tratamento, ele teve como principal objetivo aumentar os índices terapêuticos com uma taxa de cura maior e uma redução global da utilização de antibióticos sendo utilizados no tratamento. Na imagem a seguir, nós podemos observar uma comparação do método convencional que é utilizado com o método da nanotecnologia. O primeiro método, que é um método convencional com antibiograma, com antibióticos, nós podemos observar que a área afetada ela apresenta uma maior quantidade de células de defesa. A célula de defesa ela se fagocita com o agente invasor. A ação do antibiótico na área afetada, uma membrana celular que impede o controle da entrada do fármaco na célula e uma morte da célula que ocorre a liberação da bactéria novamente ao meio infectado, podendo assim ocorrer uma nova infecção. Já no método utilizando a nanotecnologia, possui uma presença de nanocápsulas na área afetada pela enfermidade, como a liberação do antibiótico, ao longo de todo o trajeto da partícula até a célula de defesa. A fagocitose da bactéria, ela passa pela célula de defesa, onde, assim, a bactéria já fagocitada entra antes da chegada do antibiótico, realizando, assim, a fagocitose da nanocápsula com a medicação, ocorrendo a liberação do antibiótico para a nanocápsula no interior da defesa, onde, assim, causa uma morte da bactéria pela ação do fármaco, sendo um método que traz muito mais resultados rápidos em relação ao seu tratamento. A prevenção da mastite. As prevenções, né, ocorrem a mastite contagiosa e a mastite ambiental. A mastite contagiosa, os principais meios de prevenção é a desinfecção das tetas antes e depois da ordenha, como a lavagem, a passagem de detergente,
ordenhar as vacas infectadas pela mastite no fim de todas as vacas. Uma boa higiene durante a ordenha. Realizar uma lavagem dos equipamentos com uma maior frequência logo antes de iniciar o processo e logo após. Porque esses equipamentos, eles são os principais transmissores do micro-organismo da mastite. Por isso, deve ter todo esse cuidado com a ordenha. Um bom estado também de conservação da máquina, uma máquina mais conservada, né, com maior cuidado. O tratamento da secagem da vaca, o maior cuidado durante todo o tratamento da secagem. E a realização do descarte das vacas com a mastite crônica. Na mastite ambiental, nós podemos observar uma boa alimentação e água para os animais, uma nutrição melhor, uma água com maior qualidade, um leite de boa qualidade, uma boa higienização das instalações. As instalações, elas são em áreas de pastagem, elas devem ser limpas, confortáveis, proporcionando assim uma segurança e contendo uma higiene adequada. Nas áreas de instalação de sistema de confinamento, deve ser climatizada e permanecer limpa e seca durante todo o período em que o animal se encontrar, para não ocorrer a infecção. Ocorrer uma boa ventilação do local em que as vacas se encontram, antes da realização, né, da ordenha, a lavagem das tetas e enxugá-las também. E manter as vacas por algum tempo em pé, logo após a ordenha, para assim elas não deitarem e ocorrer a infecção nos tetos mamários. Essas são as referências do nosso trabalho.